Caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Como já sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos estudar continuidade de uma função. Continuidade de funções. Comecemos com continuidade de uma função num ponto. Em linguagem corrente, utiliza-se a palavra contínuo para designar o que não é interrompido. Se o gráfico de uma função pode ser desenhado sem levantar o lápis, diz-se que a função é contínua. Caso contrário, não é contínuo. Podemos dizer que é descontínuo. Exemplo. Temos aqui o nosso gráfico. Se formos traçar com lápis, vamos continuamente, né? Portanto, nós não levantamos o lápis, nesse caso, né? Então, dizemos que essa função é contínua. Vejamos agora um outro gráfico, né? Se formos traçar esse gráfico, depois temos que saltar para continuar à direita. Então, vemos que a função é descontínua no ponto x igual a 2. Entenderam? Então, vejamos agora a definição de quantidade de uma função num ponto. Seja f uma função definida num intervalo aberto a, b, e a diferente de b, seja c um número pertencente a esse intervalo a, b, teremos que f é contínuo nesse ponto c, se só se observar praticamente três condições. A primeira, existe f de c, ou seja, esse ponto tem que pertencer ao domínio da função para podermos calcular a sua imagem. Existência de limite, ou seja, tem que existir limite quando x tende para esse ponto C. E uma terceira conclusão, tanto a imagem e o limite têm que ser iguais. Ou seja, uma função é contínua ponto, se só se existe limite, existe imagem, e o limite é igual à imagem nesse ponto. Entendido? Então vejamos um exemplo. Estude a quantidade das funções f, g e h no ponto da abscissa x igual a 1. 1.1, consideramos a nossa função f de x igual a x ao quadrado mais 3 a dividir por x menos 1. 1.2, a nossa função g de x igual a raiz definido por ramos, raiz de menos x mais 5, se x menor que 1, né? E ln de x mais 3 se x maior ou igual a 1. E nossa era função h de x igual a x mais 1, se x maior ou igual a 1, e L de x mais 2, se x menor que 1. Vamos estudar essas três funções, a continuidade em x igual a 1. Vou escrever essas funções no quadro. No caso, precisarmos dessas funções, teremos aqui 1.1, nossa função f de x igual a x ao quadrado mais 3 sobre x menos 1. 1.2, nossa função g de x definida por ramos, raiz quadrada de menos x mais 5, se x menor que 1 e ln de x mais 3 se x maior ou igual a 1. E, por último, a nossa função 1.3, função h de x, também definida por ramos por 2x mais 1, se x maior ou igual a 1, e é levantado a x menos 1 mais 2, se x menor que 1. Então, primeiro, vamos ver se obedece a primeira condição, ou seja, se existe a imagem nesse ponto. Nesse caso, x igual a 1, então fazemos 1.1, função f de x, né? Se formos calcular o domínio, né? Como é uma função racional, o denominador tem que ser diferente de 0, ou seja, diferente de 1. Então, o domínio dessa função é r excepto 1. Então, concluímos que não existe f de 1. Então, não podemos calcular a imagem de 1, ou seja,
não obedece à primeira condição. Então, qual é a conclusão? Ela é descontínua ou não é contínua em x igual a 1. Entendido? Então, vejamos agora o segundo exemplo. 1.2. A nossa função definida por ramos. Neste caso, ela está definida por valores maior ou igual a 1. Portanto, sempre definir argumento maior que 0. Então, x pode tomar qualquer valor que é depois de 1. A nossa expressão para x menor que 1 também está definida. Então, o domínio dessa função é todo R. Se é todo R, então existe a imagem de 1 que calculamos nessa expressão maior ou igual a 1. Então, calculando g de 1, na primeira condição, temos ln de 1 mais 3. Pela propriedade do logaritmo, ln de 1 é 0, qualquer que seja a base, né? Mais 3, então temos aqui a imagem 3. Agora vamos calcular os limites laterais, à esquerda e à direita. Começando com o limite quando x tende para 1 mais, ou seja, para valores à direita de 1, portanto, é a mesma expressão, ln de x mais 3, não é? Ou seja, fica limite de ln de x mais 3 quando x tende para 1 mais. Já vimos que na prática vamos substituir x por esse número, então ln de 1 mais 3, que dá 0 mais 3, então dá 3. Agora vamos calcular o limite à esquerda, ou seja, quando x tende para valores à esquerda de 1, ou seja, o limite dessa expressão, não é? Limite de g de x quando x tende para 1 menos, então significa à esquerda de 1, que é o limite da nossa expressão, não é? Então temos aqui raiz de menos x mais 5, na prática é só substituir x por 1, não é? Fica raiz quadrada de menos 1 mais 5 dá raiz de 4, que dá 2. Então podemos aqui ver aqui que esses dois limites são diferentes. Nós já temos visto no estudo do limite de uma função. O limite de uma função, se recorremos aos limites laterais, existe se os limites laterais forem iguais, né? Neste caso, para a direita de 1 tem 3 e para a esquerda de 1 dá 2. Então concluímos que os limites laterais são diferentes, logo não existe limite de x quando x tende para 1. Então quer dizer que não obedece à segunda condição. Obedece à primeira, ou seja, existe a imagem de 1, mas não obedece à segunda, que é a existência de limite. Então podemos concluir que ela é descontínua em x igual a 1. Tanto, isso só para... Podemos também falar de continuidade lateral, não é? Ou seja, uma função diz-se contínua à direita de um ponto, se existe o limite nesse ponto e for igual a imagem, né? Diremos que é contínua à direita. Ela é contínua à esquerda se existe a imagem e o limite à esquerda for igual a essa imagem, não é? Tanto que no nosso caso, no exercício anterior, nesse exercício, nós temos visto que a imagem de 1 é 3 e que o limite à direita de 1 também é 3, não é? Portanto, temos que o limite à direita de 1 igual a g de 1, que é 3, logo diz que ela é contínua à direita de 1. Ela é descontínua em x igual a 1, porque não existe limite quando x tende para 1. Se uma função não for contínua, nem à direita nem à esquerda, diz-se que ela é descontínua bilateral. Não é? Ela é descontínua bilateral. Mas nesse caso ela é contínua à direita. No nosso exemplo, ela é descontínua em x igual a 1, que os limites não existem, portanto o limite aqui é diferente, mas é contínua à direita. Vejamos agora o terceiro exemplo, h de x igual a 2x mais 1 para x maior ou igual a 1 e r para x menos 1 mais 2 para x menor que 1. Então, aqui, se formos calcular a imagem, portanto, nesse caso também o domínio está definida por todo o R, está certo? E aqui, se formos calcular a imagem de 1, vamos calcular a imagem nessa expressão, porque tem igual. Se formos calcular o limite à direita, também vai ser limite nessa expressão. Então, aqui podemos aproveitar e fazer um só cálculo, ou seja, limite à direita vai ser igual à imagem quando x tende para 1. Né? Temos que o limite hx quando x tende para 1 mais é o mesmo que calcular a imagem de 1. Portanto, ou seja, 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. Então, só vamos calcular o limite agora à esquerda. Então, para ser contínua, qual deve ser o resultado que nós devemos obter no limite à esquerda? Alguém poderá me dizer? Isso mesmo, teremos que encontrar o limite 3. Vamos verificar. Se o limite for 3, ela é contínua. Se não for, ela não é contínua nesse ponto. Então, o limite, quando x tem valores à esquerda,
não é? H de x, portanto, o limite dessa expressão, não é? Vamos substituir x por 1, fica menos 1 menos 1 mais 2, levantar a 0 é 1, né? Qualquer número levantar a 0 dá 1, 1 mais 2 dá 3, então temos valores iguais, limite 3, imagem 3, então concluímos que limite quando x tem para a direita é igual ao limite quando x tem para a esquerda da função h é igual à imagem de 1, que é 3, então logo a função é contínua em x igual a 1. Todos entenderam a quantidade num ponto? Isso mesmo. Portanto, tem que existir a imagem, tem que existir o limite, e esse limite tem que ser igual à imagem. Está claro? Isso é fácil. Então, continuemos. Agora fizemos quantidade de uma função num intervalo de números reais. Uma função f contínua num intervalo de números reais aberto a b, com a menor que b do seu domínio, se só se ela for contínua em todos os pontos desse intervalo. Ou seja, todos os pontos que pertencem ao intervalo aberto. Uma função é contínua no intervalo de números reais fechado, de a a b, se ela for contínua em todos os pontos do intervalo aberto, não é? Se ela for contínua em todos os pontos do intervalo aberto, e também se ela for contínua à direita de A e se ela for contínua à esquerda de B. Não é? Ela tem que ser contínua em todos os pontos do intervalo aberto, tem que ser contínua à direita e tem que ser contínua à esquerda. Caso isso verificar, ela é contínua em todo o seu intervalo. Propriedade das funções contínuas. Se duas funções f e g são contínuas num ponto de abscissa A, pertencente ao conjunto de domínio de f interseção com o domínio g, então também são contínuas nesse ponto as seguintes funções. Ou seja, a função soma, a função diferença, a função produto e a função quociente, com g diferente de zero, tanto nesse ponto. Por exemplo, uma fração não pode ser zero. Também a função potência, f dar n, com n, e a função irracional, raiz em Cn de f, com n representa n, f de c maior ou igual a zero, se n for par, certo? Se f contínua em c, tanto num dado ponto, e g contínua em imagem de c, então a função composta de g com f também é contínua nesse ponto. Também uma outra propriedade de continuidade já envolvendo função composta, né? Se uma função é contínua em todos os pontos de acumulação do seu domínio, ou seja, não só num ponto ou não só no intervalo, mas em todos os pontos de acumulação do seu domínio, já vimos que só existe limite também se um ponto for ponto de acumulação, quando introduzimos o estudo de limite de funções, não é? Simplesmente dizemos que a função é contínua. Então, uma função ela é contínua quando é contínua em todos os pontos de acumulação do seu domínio, certo? Então, vejamos o exercício. Estude a quantidade das funções. A linha A, f de x, igual a raiz x mais 3, menos 2 fora da raiz, sobre x menos 1, se x maior ou igual a 1, e 2 elevado a menos 2x, se x menor que 1. Portanto, vamos estudar a quantidade em todos os pontos, certo? E vamos ver se ela é contínua ou não. E a linha B, f de x igual a x quadrado menos 2x, sobre x menos 2, se x menor que 2, e 2 mais logaritmo na base 13 de x menos 1, se x maior ou igual a 2. Portanto, esse é o exercício que vai ficar como trabalho de casa para vocês exercitarem. Então, vejamos um segundo exercício. Determine k de modo que seja contínua a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2, se x menor que 2, e 2 mais logaritmo na base 3 de kx menos 1 entre o argumento, se x menor que 2. Portanto, são esses dois exercícios, tanto que vocês vão fazer em casa para praticar, tá certo? Vejamos agora, então, síntese da nossa aula de hoje. O que é que nós vimos hoje? Vimos continuidade de função. Primeiro, vimos a definição de continuidade de função num ponto, né? Depois vimos exemplo.
Depois vimos a quantidade de função num intervalo. E depois concluímos que se uma função for contínua em todos os pontos de acumulação do seu domínio, ela é simplesmente contínua. E ficou 2 exercícios para mostrar ou para aplicar a quantidade. O primeiro exercício envolvendo 2 funções para estudar a quantidade em todos os pontos. E o segundo exercício envolvendo o parâmetro. Para que os valores do parâmetro K, ela é contínua. Tá certo? Terminamos assim mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueçam de resolver os exercícios para praticarem. Também não se esqueçam de ler os conteúdos, as propriedades, os teoremas, as definições. Primeiro vamos entender as definições das propriedades e depois vamos exercitar. Mas também não se esqueçam das medidas para o combate do Covid-19. Principalmente o uso da máscara quando estamos junto às pessoas, evitar aglomeração e higienização das mãos. Conto convosco na nossa próxima aula.